É uma alegria a gente poder ter esse canal para se comunicar. E nesse momento a gente vai ler um trecho do Evangelho, como a gente de costume faz na nossa casa. E depois disso nós vamos comentar um pouco sobre o que a gente leu. Para nós hoje caiu o capítulo 13, que é sobre a caridade. E também, além do capítulo 13, o item 13. Chamo-me caridade e sou a rota principal que conduz a Deus. Segui-me porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz esta manhã minha caminhada habitual e, coração angustiado, venho vos dizer: ó, meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, e quanto tendes a fazer para secá-las todas. Inutilmente procuro consolar as pobres mães, dizendo-lhes aos ouvidos: coragem, há bons corações que velam sobre vós. Não sereis abandonadas, paciência. Deus está aí, sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para o meu lado grandes olhos ansiosos. Eu lia sobre seus pobres rostos que seu corpo, este tirano do espírito, tinha fome, e que se minhas palavras lhe serenavam um pouco o coração, não enchiam seu estômago. Eu repetia ainda: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a me pedir para proteger esse pobre pequeno ser que não tomava num seio estéril senão o alimento insuficiente. Alhures, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e cedos sem asilo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados da sua miséria, não ousando eles que jamais mendigaram ir implorar a piedade dos transeuntes. Coração cheio de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga por eles e vou. Desculpem a emoção. E vou por todo lado estimular a beneficência. Insuflar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso, venho a vós, meus amigos, e vos digo: lá embaixo há infelizes, cuja mesa está sem pão, a lareira sem fogo e o leito sem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer, deixo essa iniciativa aos vossos bons corações. Se vos ditasse a vossa linha de conduta, não teríeis o mérito de vossa boa ação. Eu vos digo somente: sou a caridade e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço, também dou e dou muito. Convido-vos para um grande banquete e vos forneço a árvore onde vos saciareis. Vede como é bela,
como está carregada de flores e frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos desta bela árvore que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que houverdes tirado, fixarei todas as boas ações que fizerdes e levarei essa árvore a Deus, para que a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, a fim de que vos conte entre os que se alistam sobre a minha bandeira. Sedes corajosos, eu vos conduzirei no caminho da salvação, porque eu sou a caridade. Esse texto foi ditado por Cáritas. Ela foi martirizada em Roma. É um espírito que ditou a mensagem em Lyon em 1861. E fica então, meus irmãos, esta mensagem para que a gente reflita. Eu me emocionei ao longo de ler, porque a gente lembra, aqui como ela narra, das mães que estão passando por dificuldades para poder dar comida aos seus filhos. A gente lembra dos velhos, como ele diz aqui, que nunca mendigaram, que sempre conseguiram o sustento da sua vida através do seu trabalho e que em determinado momento das suas vidas passam por dificuldades. E aqui, então, a gente lendo essa mensagem, que é da época de 1861. Hoje ainda, eu, em um certo momento, refletia sobre a história da humanidade, comentando com uma amiga. Se a gente vai olhar, toda a história da humanidade sempre foi carregada de momentos difíceis, né, meus irmãos? Momentos onde a humanidade precisou superar. Não falando só das épocas das guerras, que foram difíceis também para a humanidade superar, mas momentos em que não existia quase emprego, onde era grande a dificuldade. Quem teve a oportunidade de assistir o filme do Allan Kardec, quem não teve, é um convite. Ali a gente vai ver que ele muitas vezes, depois de ter feito todas as suas tarefas do dia, as suas responsabilidades de trabalho, ele e a esposa ofereciam comida àqueles que batiam à sua porta para poder saciar a fome das pessoas naquela época que estavam desempregadas e tinham dificuldades. A gente sempre teve que enfrentar e vamos continuar enfrentando desafios como seres humanos na história das nossas lutas aqui nesse planeta. Importante é que a gente aprenda a amar não só aqueles que estão à nossa volta, a nossa família, aqueles que são nossos amigos, porque Jesus dizia muito isso. Jesus dizia: se vocês amarem aqueles que amam vocês, se vocês compreenderem aqueles que compreendem vocês, se vocês ajudarem aqueles que ajudam vocês, vocês não vão estar fazendo nada diferente daqueles que não acreditam em Deus. Pois eu convido a vocês que estão ouvindo os ensinamentos de Jesus, e ele naquela época dizia, né? Eu convido vocês a fazerem diferente, a que vocês aprendam a amar e ajudar e compreender aqueles que não são os nossos amigos, aqueles que não nos compreendem, aqueles que muitas vezes nos julgam, aqueles que nos criticam. Essa é a grande caridade. E outra coisa, meus irmãos, que eu acho importante também da gente refletir, é não só fazer a caridade, aquela que todo mundo vê, mas aquela dentro do nosso coração, oferecendo o nosso perdão, as nossas preces, aquelas pessoas com as quais a gente tem mais dificuldade, aquelas pessoas em que a gente tem muito ainda
de arestas para harmonizar. Essas são as que a gente precisa fazer o grande trabalho interno, porque na verdade não são elas que são os algozes. Até pode ser, mas elas não estão no nosso caminho por acaso. Nós não nos reencontramos por acaso. E alguém tem que ceder, como dizia uma grande amiga minha. Alguém tem que, uma hora, calar, resolver não dar a última palavra, resolver ficar em silêncio, esperando o momento daquela pessoa ter vontade de se harmonizar com a gente. Mas enquanto ela ainda não faz isso, que a gente vá ao encontro dessas pessoas pelas nossas preces. Orai pelos que vos perseguem e caluniam, já ensinou Jesus. Então esse é o grande momento. A gente pode às vezes pensar, eu estou em casa parado, não tem nada para fazer, já fiz de tudo. Então vai fazer preces por essas pessoas que tu tem dificuldades, ou por aqueles que tu acha que nesse momento tem necessidade das tuas preces. Faça prece por eles. De repente faça prece por ti mesmo, pelas tuas dificuldades, por aquilo que tu precisa desenvolver dentro de ti e que ainda por N motivos a gente ainda não conseguiu, né? Mas a gente precisa buscar o apoio dessa força que é a prece, porque através dela é que nós nos conectamos com seres que estão torcendo pela nossa evolução, que estão querendo nos ver mais felizes. E assim como a gente vê essas pessoas com dificuldades, como esse trecho que ela fala aqui, as mães que não têm um alimento para dar para os seus filhos, os velhos que nunca precisaram mendigar e que hoje precisam de dificuldades, que nós, se tivermos condições, que a gente possa ir ao encontro dessas pessoas. Se a gente tem alguém no prédio da gente que mora sozinho, que não pode sair de casa, ir perguntar se precisa que a gente faça alguma compra, se a gente precisa de alguma coisa, às vezes até pelo próprio WhatsApp. Esses tempos uma pessoa me comentava que não estava se sentindo bem, e aí a gente só encaminhou uma palestra, o link de uma palestra para ela ouvir. E a pessoa disse, já consegui me sentir melhor, já consegui inclusive dormir. Então, meus irmãos, às vezes o bem que a gente está ao nosso alcance, essa caridade que está ao nosso alcance, ela é tão simples que ela fica muitas vezes escondida de nós mesmos. A gente nem percebe que a gente poderia fazer essa caridade, então por a gente nem perceber, às vezes não faz. Então esse é o grande momento de nós, porque agora a gente tem tempo de olhar e tentar perceber o outro. Eu gosto muito daquele filme Avatar, onde aqueles seres que moravam numa outra... é um filme de ficção, né? Onde os seres que moravam em outro planeta, eles se cumprimentavam dizendo, eu vejo você. E eu gostava tanto daquele dizer que eu pensei comigo, como eu gostaria de cumprimentar as pessoas assim, eu vejo você. Mas olhar no fundo do olho e dizer, eu vejo você. Eu sei que você está aí. Então é importante que a gente consiga passar isso para as pessoas. O quanto elas são importantes na nossa vida. O quanto a gente ama a presença delas. E quando ainda não ama e não consegue dizer, fazer esse trabalho dentro de nós. Isso é plantar o Evangelho em nós. Porque o Evangelho, meus irmãos, que é o nosso... Eu digo que ele é um mapa
né? É o grande mapa para que a gente aprenda como se guiar na vida, por que caminhos seguir e por quais caminhos não seguir. O Evangelho nos mostra que a única saída é aqui dentro, não é fora de nós. Então, o nosso trabalho, a nossa doutrina, o Espiritismo que a gente tanto ama, porque ele foi extremamente libertador para todos nós que mergulhamos nas verdades que o Espiritismo traz, nós nos sentimos libertos. E é claro que temos muito mais coisas a libertar, muito mais do que a gente já libertou. Mas, começando por nós e não deixando de olhar o outro, porque é um trabalho em conjunto, é dentro de nós, mas junto com o outro, não é sozinho. Mas sabemos que fazendo esse trabalho dentro de nós estaremos vibrando positivo à nossa volta. E aqueles que recebem essa força vão então também, muitas vezes não é por palavras, como a própria Cáritas nos ensina aqui nesse trecho, ela diz, né? Não vou dizer para vocês como vocês devem fazer, não vou dar as diretrizes. É vocês, pela necessidade que vocês virem no outro, aprendam a agir. Madre Teresa de Calcutá, quando ela trabalhava muito lá na Índia, ajudando os pobres, perguntaram para ela: Madre, a senhora não tem medo de se contaminar com tanta doença que a senhora convive no meio dos pobres, dos doentes? E ela disse: eu tenho a prece e tenho o sabão. E eu posso então orar pelos meus irmãos, dar o meu amor para eles e me lavar com sabão. E é o que eu tenho para dar. E aí, uma vez uma pessoa chegou para a Madre Teresa e viu ela limpando os pobres e mendigos e doentes que ficavam jogados nas ruas. E ele disse para ela assim: eu não faria isso por dinheiro nenhum do mundo. E Madre Teresa olhou para ele e disse: nem eu. Então, meus irmãos, que esses exemplos desses espíritos que vieram aqui, ficaram um tempo entre nós para nos ensinar a amar, nos ensinar a estar em ação, porque a coragem da fé é a coragem de agir no bem. Porque a nossa fé não é uma fé para a gente idolatrar a Deus, ficar lá orando, rezando. Isso não é. A fé que nós aprendemos através da doutrina espírita é a fé-ação. E a ação que não é só para fora, a ação que é também dentro de nós. Então, transformando nossas arestas, as dificuldades que nós temos com os outros, orando pelos que nos perseguem e caluniam, por aqueles que não nos compreendem e agindo no bem, diante de todos aqueles que aparecerem para nós, que nós possamos dizer: sim, eu vejo você, e que eu possa ser instrumento do amor de Deus por onde eu for, ou por onde eu estiver, com os meus pensamentos, com as minhas palavras, com os meus atos. E se eu ainda não conseguir fazer isso, e claro que a gente não consegue, porque a gente não é perfeito, o importante não é ser perfeito, que a gente lembre disso. O importante é agir no bem, é fazer o bem que estiver ao nosso alcance. Porque Divaldo colocava, né, meus irmãos, que se bate alguém na tua porta, te pedindo um copo d'água, tu vai esperar para ficar perfeito e amoroso para levar o copo d'água, ele vai ficar lá às vezes morrendo de sede. Então leva o copo d'água aborrecido, achando ruim. Ai, foram agora me incomodar, batendo na minha porta, me pedindo coisa. Não importa, vai lá e faz. O importante é agir no bem. E aos poucos a gente vai aprender a amar de verdade, o amor que liberta a gente das ilusões. Que Deus
seja sempre a nossa força para continuarmos a agir no bem. Muito obrigada pela atenção de todos.